Antibióticos na dermatologia. Aqui tem o QR Code para quem quiser baixar a aula em PDF diretamente do nosso site. E eu vou falar sobre pouquinho sobre antibiótico terapia tópica, impetigo, tratamento da furunculose recorrente, que é uma situação bastante comum e às vezes de difícil manejo. Um pouquinho sobre Staphylo aureus, que é a principal bactéria que causa infecções cutâneas, e um pouquinho também sobre os antibióticos sistêmicos. Em relação à antibiótico terapia tópica, eu queria colocar aqui duas revisões que são bastante interessantes, uma europeia e outra norte-americana, as duas com conceitos bastante parecidos em relação às indicações de antibioterapia tópica, no caso dos pacientes com infecções cutâneas, tá? E aí vem algumas perguntas, que esse antibiótico top não serve para nada, antibiótico tópico é muito bom, falou e não concluiu nada, disse uma coisa, mas faz outra, ou realmente chegou a uma conclusão, tá? O bom é que esses dois artigos, eles realmente chegaram a uma conclusão. A primeira é que a indicação absoluta para antibiótico terapia tópica é nos casos de impetigo localizado, quer dizer, aquelas lesões de pequeno tamanho, onde você pode usar a mupirocina tópica, 2%, 2 vezes ao dia, por um período de 5 dias. E como alternativa, a retapamulina, que o nome comercial é o Altargo, também é uma opção, também de 12 em 12 horas, aplicação tópica 5 dias. E a clindamicina para tratamento da acne. Destaque a mupirocina, que é um antibiótico de amplo espectro, tem ação contra Staphylococcus aureus, tanto aqueles resistentes à oxacilina quanto sensíveis à oxacilina. Porém, a resistência atualmente à mupirocina varia conforme a região, mas estima-se que entre 5 a 10% dos Staphylococcus aureus podem ser resistentes à mupirocina. Então, 1 a cada 10 pacientes podem falhar ao tratamento com a mupirocina. E a retapamulina, a medicação tópica mais recente contra cocos gram-positivos, então ela tem um espectro mais reduzido, strepto e estafilococo, também aplicação, mesma eficácia que a mupirocina. Para o tratamento então da acne, que seria a segunda indicação de antibiótico terapia tópica, fica aqui a clindamicina e a eritromicina. Clindamicina em diversas apresentações, em gel, isolado, associada com peróxido de benzoíla. E existe uma formulação que não tem no Brasil, que é o Evoclean, clindamicina em espuma, que teoricamente tem uma melhor penetração cutânea. Isso faz com que tenha uma melhoração, principalmente naqueles casos onde a acne é um pouco mais grave, onde você precisa uma concentração do antibiótico um pouco mais profunda. De qualquer forma, nós não temos no Brasil, então ficamos sem o Evoclean. E a eritromicina, o nome comercial Stemcin, é uma opção, porém a incidência de resistência das Staphylococcus, Streptococcus e até mesmo do Propionibacterium, que é a bactéria relacionada com a acne, também a incidência de resistência tem aumentado progressivamente. Isso aqui é só um trabalho publicado no Agents Antimicrobial Chemotherapy, onde mostra a resistência do Propionibacterium acnes, que fica aí 7% de resistência à clindamicina. Isso quer dizer que, teoricamente, em torno de 1 a cada 2 pacientes em 50 vão ter falha aí ao tratamento. Porém, a gente tem que estar ciente que nem sempre essa resistência in vitro vai necessariamente repercutir em falha ao tratamento. Até porque a gente acredita que existem outros componentes que o tratamento tópico realiza, principalmente relacionado à imunomodulação, que não seja exclusivamente o seu efeito tópico antibactericida. Só para lembrar que o peróxido de benzoíla, embora seja utilizado no tratamento da acne, também tem ação bactericida, embora não seja um clássico antibiótico. Ele não tem resistência descrita do Propionibacterium acnes para
o peróxido de benzoíla, e ele é uma molécula, né, que tem uma boa penetração exatamente no folículo, pelo sebáceo, pela sua característica de lipofilidade. Então isso favorece a sua penetração na pele, que é caracteristicamente mais oleosa nos pacientes que têm acne. Uma outra questão que sempre é levantada em relação à antibiótico terapia tópica é relacionada a procedimentos cirúrgicos dermatológicos, quer dizer, você depois de uma cirurgia aplicar antibiótico tópico, existe alguma evidência para isso? É curioso porque o artigo já começa na seguinte questão: antibióticos tópicos não estão indicados para profilaxia pós-cirúrgica. Mas muitos dermatologistas continuam a prescrevê-los, né? E aí vem aquela questão: se o pesquisador dessa meta-análise já diz que não funciona, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de meta-análise, porque pode ter aqui um viés do pesquisador, um conflito de interesse. Se ele não acredita, ele talvez não inclua aqueles trabalhos que possam mostrar alguma evidência favorável. De qualquer forma, o autor Sacco, ele não encontrou nenhuma evidência nessa indicação. Continuamos com a sua opinião. Em relação à furunculose recorrente, é uma situação bastante complicada. Os pacientes que nós atendemos apresentam quadros aí crônicos, muitas vezes de anos. A doença ela é bastante debilitante, causa muita dor. O paciente pode ter febre, pode ter sintomas sistêmicos. A localização dos furúnculos atrapalha bastante a vida do paciente, principalmente na região de nádegas, próximo à região genital, às vezes na região de dobras, e isso atrapalha muito o dia a dia do paciente. E a furunculose ela demora para melhorar, esses pacientes acabam utilizando vários antibióticos, então é uma situação bastante complicada. E a foliculose recorrente ela é definida como aquela que acontece em mais de 3 episódios no período de 1 ano. A furunculose ela é essencialmente causada pelo Staphylococcus aureus, embora possa ser ocasionada por outras bactérias, inclusive enterobactérias, mas de longe mais de 95% dos casos são por Staphylococcus aureus. E o Staphylococcus aureus que faz a furunculose, ele fica persistentemente localizado em algumas áreas do corpo, como a região das narinas, axila, inframamária, região inguinal. E lembro a vocês que a furunculose recorrente é mais comum em imunodeprimidos, mas esta condição não é necessária para que ela ocorra. Então, quando você vai investigar um paciente com furunculose, é válido fazer uma investigação, pedir um teste de HIV, verificar se esse paciente não está usando alguma medicação imunossupressora, mas não é uma condição sine qua non para a mesma. Até porque é uma preocupação constante dos pacientes. Poxa, doutor, será que eu não tenho um problema de imunidade para essas infecções estarem indo e voltando? Então é importante explicar que é uma característica do paciente e não relacionada à deficiência imune. Quando a lesão é única, a indicação é exclusivamente drenagem, sem indicação de antibiótico. Porém, quando as lesões são múltiplas, o paciente apresenta sintomas sistêmicos, sintomas debilitantes e aquelas áreas que são de difícil drenagem, como por exemplo a região da face, região genital. Nesses casos nós indicamos antibiótico terapia sistêmica. Sugestão: considerar sempre coleta desse material. Poxa, mas não é sempre Staphylococcus aureus? Pois é, mas nós temos uma preocupação cada vez maior com o número de casos de Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina que provém da comunidade, não aqueles Staphylococcus aureus que vêm do hospital. Nos Estados Unidos, esse é um problema muito grave. E pior, esse Staphylococcus da comunidade, ele ainda vem com genes que aumentam a agressividade do Staphylococcus aureus, e aí ocasionando casos mais graves, que não parece ser a realidade no nosso país. Nesses casos, o antibiótico de escolha é o sulfametoxazol trimetoprim, na dose de 800 a 600 mg, 3 vezes ao dia, por pelo menos 7 dias. Tá? E algumas sugestões em relação à prevenção de novos eventos. Então, aquele paciente que já tem furunculose recorrente, banho de clorexidina, 2 a 4%, 2 vezes ao dia, por 15 dias. A aplicação da mupirocina tópica nasal, 2%, 2 vezes ao dia por um período de 5 dias.
considerar a aplicação da mupirocina também nos familiares para evitar a recolonização. Lembrar de orientar o paciente a não utilizar a mesma gilete por muito tempo. Inclusive os barbeadores elétricos, eles podem albergar o estafilococcus e o paciente pode se recolonizar, tá? E incentivar a utilização do álcool gel até mesmo dentro do domicílio, principalmente nos períodos em que aparece aí a furunculose. Em casos extremos e falha as medidas anteriores, considerar até swab retal, swab de outros locais, para tentar identificar o Staphylococcus, até porque você pode estar diante de um Staphylococcus resistente à oxacilina. O Staphylococcus pode ser resistente à mupirocina, pode ser resistente à clorexidina, portanto fica aí uma situação bastante complicada. Lembro a vocês que, embora sulfamethoxazol trimetoprim seja a droga de primeira escolha, pode ser sensível a amoxicilina, ampicilina, penicilina, porém isso é menos de 10% dos casos. O Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, ele é 100% a cefalexina, então é uma boa droga, bactericida, tem penetração no tecido da pele. Já para ciprofloxacino, levofloxacino, a suscetibilidade ela é variável. São medicamentos que apresentam concentrações inibitórias mínimas não seguras, principalmente para quadros mais severos. Érito e clinda, resistência crescente, também não são drogas de escolha para tratamento empírico, de infecções que sejam sugestivas de Staphylococcus aureus, e o Bactrim também apresenta uma suscetibilidade variável. E aqui eu queria só dar um reforço sobre Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, que ele pode ser, assim, de uma forma didática, prática, vamos dizer assim, classificado em hospitalar e comunitário. O hospitalar é aquele que você pega o antibiograma resistente à oxacilina, cefalexina, ceftriaxona, resistente a levo, clinda, érito, quer dizer, é um perfil assim de multiresistência, né? E causa infecções hospitalares, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, do sítio cirúrgico, diferente do comunitário. O comunitário, ele apresenta resistência à oxacilina, tá? Mas ele pode ser sensível a quinolonas, como levofloxacino, clinda, érito, ao sulfamethoxazol trimetoprim, né? E geralmente está associado a infecções de pele e infecções graves. E para quem estiver insatisfeito, coloco aqui uma publicação recente do Brasil, mostrando o primeiro caso de Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. É uma situação aí que nós vamos talvez nos deparar ao longo dos próximos anos ou décadas, espero. E esse aqui era para ser o primeiro caso do Brasil. Foi um paciente que eu atendi, foi colhido o material e veio um Staphylococcus resistente a todos os antibióticos. Na realidade, isso aqui não era o Staphylococcus aureus, foi na realidade um fungo que foi identificado de forma incorreta pelo laboratório. Até deixaram cair um pouco de café aqui na cultura, mas enfim, muito cuidado com a interpretação de exame laboratorial. Coleta do material, tentem colher o material de forma mais asséptica possível, de preferência aspirando através de seringa e agulha após uma asepsia local. Considerar a utilização uma alça de coleta, deixem por último o swab. E como vocês vão colher pouco material através da aspiração e na alça, façam já diretamente a inoculação na placa. Isso facilita, evita que esse material fique no ambulatório ou no lugar onde você colheu por muito tempo, e aí você pode perder, diminuir a positividade desse material. Deixo aqui os nossos aplicativos para iPhone, para iPad, também para todo o sistema Android, para os tablets, do manual nosso de orientação de antibiótico terapia. Tem lá a parte de infecções cutâneas, tá bom? Quem quiser também curtir o nosso Facebook, nós temos um canal no YouTube onde essa aula está inclusa, assim como outras aulas de antibióticos, de infecções. E para quem não conseguir nada disso, então fica aqui o nosso site, onde você vai ter o link ao YouTube, ao Facebook e também os links para baixar esses aplicativos aí que nós temos do InfectoPad.